Clara nunca imaginou que o dia do seu casamento terminaria com ela dormindo entre galinhas, comendo ovos crus e bebendo água suja para sobreviver. Mas ali estava ela, 3 dias depois de fugir do altar, escondida em um galinheiro abandonado, enquanto seu pai e o noivo furioso reviravam a cidade inteira procurando por ela. E quando um fazendeiro solitário abriu a porta daquele galinheiro no 4º dia e a encontrou naquele estado deplorável, Clara teve certeza de que sua fuga tinha chegado ao fim. Mas o que aconteceu depois mudou completamente o rumo da vida dela. O vestido de noiva estava rasgado na barra, coberto de terra e palha suja. Clara encolhia-se no canto mais escuro do galinheiro abandonado, abraçando os joelhos contra o peito enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Não era apenas o frio da noite que fazia seus dentes baterem. Era o medo. O medo de ser encontrada, de ser arrastada de volta, de perder a única coisa que ainda tinha, sua liberdade de escolha. Ao redor dela, 6 galinhas ciscavam indiferentes ao drama humano que se desenrolava naquele espaço apertado e fedorento. Uma delas se aproximou, bicando curiosamente o tecido branco que um dia foi símbolo de sonhos e promessas, mas que agora representava apenas uma fuga desesperada. Fazia 3 dias desde que Clara tinha corrido da capela, deixando para trás um altar decorado com flores brancas, um noivo escolhido por seu pai, dezenas de convidados chocados e uma reputação completamente destruída. 3 dias bebendo água suja de um balde enferrujado destinado às galinhas. 3 dias comendo ovos crus que encontrava nos ninhos, engolindo o nojo junto com a clara viscosa, porque a fome era mais forte que qualquer repulsa. 3 dias ouvindo vozes distantes de homens procurando por ela, cavalos passando pela estrada próxima, seu próprio nome sendo gritado com raiva pelo pai. Seu pai era um comerciante respeitado na região, dono de uma loja grande na praça principal. Ou, pelo menos, tinha sido respeitado até contrair dívidas que ameaçavam destruir tudo que construíra. A solução que ele encontrou foi simples e cruel: vender a filha. Não com essas palavras, claro. Ele chamou de casamento vantajoso, de oportunidade única, de futuro garantido, mas Clara sabia a verdade. Valentim Ferreira tinha 45 anos, propriedades valiosas e dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas do pai dela. Em troca, queria uma esposa jovem que lhe desse herdeiros e obedecesse sem questionar. Clara viu a verdade nos olhos dele durante o jantar de compromisso, 2 semanas antes do casamento. Valentim falou sobre como uma esposa deveria se comportar, como deveria servir, como deveria baixar a cabeça e aceitar as decisões do marido. Ele era viúvo. A primeira esposa tinha morrido aos 30 anos, jovem demais, e os boatos na cidade sussurravam que ela vivera infeliz, isolada, tratada mais como empregada do que como companheira. Clara olhou para aquele homem de olhos frios e viu seu futuro. Seria apenas mais uma propriedade, mais um objeto que ele possuiria. Então ela fugiu. Não planejou nada com antecedência, não preparou roupas ou dinheiro. Simplesmente esperou o momento em que todos estavam distraídos com os preparativos finais da cerimônia. A noiva deveria estar no quarto dos fundos da capela, sendo ajudada pelas madrinhas a ajustar o véu. Mas Clara aproveitou quando ficou sozinha por apenas 2 minutos. 2 minutos foram suficientes para ela levantar a saia do vestido pesado e correr pela porta traseira que dava para o cemitério ao lado da igreja. Correu entre as lápides antigas, tropeçando nas pedras soltas, o véu se desprendendo e ficando preso em um galho de árvore. Não parou para pegá-lo. Pulou a cerca de madeira que separava o cemitério da estrada de terra, rasgando ainda mais o vestido. Seus sapatos brancos de cetim foram ficando marrons de poeira enquanto ela corria sem direção, apenas para longe.
Suas pernas doíam, seu peito ardia de tanto puxar ar, mas ela continuou correndo até que literalmente não conseguiu dar mais um passo. Quando finalmente parou, dobrada ao meio e tentando recuperar o fôlego, Clara percebeu que estava em uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. A casa principal tinha janelas quebradas e porta caída. O pequeno celeiro ao lado parecia prestes a desabar, mas havia um galinheiro que, apesar de velho e mal cuidado, ainda tinha algumas aves vivendo ali. Clara se escondeu entre a palha e as caixas de madeira velhas, rezando para que ninguém pensasse em procurá-la naquele lugar esquecido. Se você acabou de chegar aqui no canal e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever agora mesmo. É dessa forma que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam fundo no coração e fazem você refletir sobre coragem, amor e as escolhas difíceis da vida. Deixe também nos comentários de onde você está nos ouvindo neste momento. Adoramos saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Seu apoio e sua presença aqui fazem toda a diferença para este canal continuar crescendo. Durante o primeiro dia escondida, Clara ouviu vozes ao longe. Homens chamando seu nome, alguns com preocupação, outros com raiva. Reconheceu a voz do pai, grossa e autoritária, gritando ordens para os homens que ele contratara para encontrá-la. Reconheceu também a voz de Valentim, fria e controlada mesmo na situação, o que de alguma forma era ainda mais assustador. Seu coração batia tão violentamente que ela tinha certeza de que poderiam ouvi-lo. Mas ninguém se aproximou do galinheiro. Ninguém imaginou que a noiva fugiria para um lugar tão miserável. No segundo dia, a realidade da situação começou a pesar como uma pedra no peito de Clara. A adrenalina da fuga tinha passado e agora só restava o medo cru e a incerteza. Ela não podia voltar para casa. Seu pai jamais perdoaria a humilhação pública. Valentim certamente estava furioso, e um homem com seu temperamento controlador não reagiria bem à rejeição. Clara não tinha dinheiro, não tinha amigos próximos o suficiente que pudessem ajudá-la sem sofrer consequências terríveis. Não tinha absolutamente plano algum, além de continuar escondida e esperar. Esperar o quê? Ela mesma não sabia. No terceiro dia, a fome apertou ainda mais. Clara tinha comido todos os ovos que conseguiu encontrar nos ninhos das galinhas. A água do balde estava quase acabando e ela não sabia se deveria economizar ou beber tudo de uma vez. O desespero começava a tomar conta. Quanto tempo conseguiria sobreviver ali? Uma semana, 2, e depois? O frio das noites estava ficando insuportável, mesmo enrolada em trapos velhos que encontrou em uma caixa. Seu corpo doía inteiro, seus músculos rígidos de tanto ficar encolhida no mesmo canto. Mas o pior era a solidão. O silêncio quebrado apenas pelo cacarejo ocasional das galinhas e pelo vento que assoviava pelas frestas da madeira velha. Clara se pegava conversando sozinha, apenas para ouvir uma voz humana, mesmo que fosse a sua própria. Pensava na mãe, que tinha morrido quando ela tinha apenas 12 anos. Se a mãe estivesse viva, nada daquilo teria acontecido. Ela jamais teria permitido que o pai vendesse a filha como se fosse mercadoria. A tarde do terceiro dia estava terminando quando Clara ouviu passos diferentes dos que tinha ouvido nos dias anteriores. Não eram vários homens conversando alto e procurando ativamente. Era apenas uma pessoa, caminhando com calma. O som das botas pesadas se aproximando devagar. Seu corpo inteiro se enrijeceu. As galinhas começaram a cacarejar, agitadas com a presença de alguém novo. Clara prendeu a respiração, enfiando-se mais fundo entre as caixas velhas, tentando se tornar invisível. A porta do galinheiro rangeu ao se abrir lentamente. A luz alaranjada do entardecer entrou, iluminando o espaço empoeirado. Uma silhueta se recortou contra aquela luz.
Um homem alto, usando chapéu de aba larga e botas gastas pelo trabalho, parou na entrada e olhou ao redor com calma. Ele segurava um balde vazio na mão, como se tivesse vindo apenas para verificar as aves ou buscar ovos. Os olhos dele encontraram os dela. Por um longo momento que pareceu durar uma eternidade, nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois disse uma palavra. Clara viu surpresa no rosto daquele homem, mas não raiva. Ele tinha traços marcados pelo trabalho ao ar livre, pele bronzeada pelo sol, cabelo escuro tocando o colarinho da camisa de trabalho e uma barba de alguns dias. Devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos. Havia algo nos olhos dele, uma profundidade, uma tristeza antiga que ela reconheceu porque via a mesma coisa quando se olhava no espelho. Por favor. A voz de Clara saiu rouca, quebrada por 3 dias sem falar com ninguém. Por favor, não conte a ninguém que estou aqui. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela se encolhia ainda mais contra a parede do galinheiro, como se pudesse desaparecer dentro da madeira velha. Os olhos dela, vermelhos de cansaço e medo, imploravam silenciosamente por misericórdia. Pedro Silva ficou parado ali, estudando aquela cena com atenção. Viu o vestido de noiva arruinado, tão sujo que mal dava para perceber que um dia foi branco. Viu o rosto pálido de quem não comia direito há dias, os lábios rachados de desidratação, os cabelos emaranhados cheios de palha. E viu aqueles olhos desesperados, olhos de quem não tinha mais para onde ir. Pedro conhecia aquele olhar. Tinha visto no espelho muitas vezes ao longo dos últimos 12 anos, desde que perdeu tudo que amava. Meu nome é Pedro, ele disse com voz calma e baixa, tirando o chapéu em um gesto de respeito que surpreendeu Clara. E o seu? Clara, ela sussurrou, ainda sem conseguir entender por que aquele homem estava sendo educado com ela em vez de simplesmente arrastar ela dali. Quanto tempo está aqui, Clara? 3 dias, ela respondeu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Pedro assentiu devagar, como se estivesse processando aquela informação. Então colocou o balde no chão cuidadosamente e deu um passo para trás, criando mais espaço entre eles para que ela não se sentisse ameaçada. Você é a moça que fugiu do casamento, ele disse, e não era uma pergunta. Eu soube pela cidade. Todo mundo está falando sobre isso. Clara sentiu seu estômago revirar. Todo mundo sabia. Todo mundo estava comentando sobre sua vergonha, sua desobediência, sua loucura. Eu vou embora em breve, ela disse rapidamente, desesperadamente. Só preciso de mais alguns dias para pensar em algo. Por favor, não me entregue. Pedro olhou para ela por mais um momento longo e silencioso. Havia algo no jeito que ele a observava, não com julgamento ou raiva, mas com algo parecido com compreensão. Você não pode ficar aqui, ele disse finalmente, e o coração de Clara despencou. Era o fim. Ela seria entregue de volta. Mas então ele continuou. Vou vender essas galinhas amanhã de manhã. O comprador vai vir buscar bem cedo. Se ele te encontrar aqui, vai espalhar pela cidade inteira. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Então realmente era o fim. Não tinha mais para onde ir. Mas Pedro ainda não tinha terminado de falar. Tenho um depósito nos fundos da minha propriedade. Ninguém vai lá, exceto eu. Tem um lugar onde você pode se esconder direito e tem comida de verdade. Clara piscou, confusa, certa de que tinha ouvido errado. Você vai me ajudar? Por quê? Pedro passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto que parecia de desconforto com a pergunta. Porque todo mundo merece uma chance de escolher o próprio caminho. Vou te levar até minha fazenda. Depois você decide o que fazer da sua vida. Mas eles estão me procurando, Clara insistiu, precisando que ele entendesse o risco. Se descobrirem que você me escondeu, vão te causar problemas. Pedro colocou o chapéu de volta na cabeça e algo no jeito que ele fez, aquilo mostrava que sua decisão já estava tomada. Não vão descobrir,
Minha propriedade é isolada. Ninguém vai lá sem eu saber. Ele caminhou até a porta e olhou para fora, verificando se não havia ninguém por perto. Meu cavalo está amarrado ali atrás. Vou trazer ele mais perto da porta. Você fica aqui e não faz barulho. Clara observou ele sair, atordoada demais para processar completamente o que estava acontecendo. Um completo estranho estava oferecendo ajuda, sem fazer perguntas invasivas, sem exigir explicações, sem julgá-la pela decisão que tomou. Parecia bom demais para ser verdade. Uma parte dela sussurrava que podia ser uma armadilha, que talvez Pedro pretendesse entregá-la ao pai em troca de uma recompensa, mas ela não tinha escolha. Ficar ali significava ser encontrada com certeza quando o comprador das galinhas chegasse pela manhã. Quando Pedro voltou conduzindo um cavalo grande e castanho, ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. As pernas de Clara tremiam tanto que ela quase caiu ao tentar ficar de pé. 3 dias agachada naquela posição tinham deixado seus músculos rígidos e doloridos. Pedro a segurou pelo braço com firmeza, mas ao mesmo tempo com uma gentileza surpreendente, ajudando ela a recuperar o equilíbrio. "Consegue montar?" ele perguntou. Clara assentiu, embora não tivesse certeza. Ela tinha montado cavalos algumas vezes na infância, mas fazia anos. Pedro a ajudou a subir na sela, erguendo-a com uma facilidade que mostrava a força dele. Clara se segurou na sela enquanto ele montava atrás dela. Sentiu o calor do corpo dele às suas costas, sólido e real. A primeira sensação de segurança que experimentava em dias. "Segure firme", Pedro disse baixo, sua voz próxima ao ouvido dela. "Vamos sair da estrada principal. É mais seguro." Ele tocou o cavalo para a frente com um movimento suave, e eles começaram a cavalgar. Seguiram por caminhos estreitos entre árvores, evitando qualquer lugar onde pudessem ser vistos. Clara se agarrava à sela, cada movimento do cavalo fazendo seu corpo dolorido reclamar. Mas ela mordeu os lábios e não disse nada. Não podia reclamar agora, não quando alguém estava arriscando tanto para ajudá-la. A propriedade de Pedro ficava isolada, exatamente como ele tinha dito. Cercada por árvores densas que ofereciam privacidade natural, a casa era simples, mas bem cuidada. Era claramente a casa de um homem solteiro, funcional e sem adornos desnecessários. O depósito ficava uns 50 metros atrás da casa, parcialmente escondido por mais árvores. Pedro desmontou primeiro e depois ajudou Clara a descer. Suas pernas quase cederam quando seus pés tocaram o chão, e ele a segurou pelos ombros até ela recuperar o equilíbrio. "Está tudo bem", ele disse calmamente. "Só mais alguns passos." Ele a guiou até o depósito, abriu a porta pesada de madeira e acendeu um lampião que estava pendurado na parede. A luz suave iluminou o interior. Era um espaço organizado, com ferramentas agrícolas penduradas ordenadamente, sacos de ração empilhados e alguns equipamentos de trabalho. Lá em cima, Pedro apontou para uma escada que levava a um espaço superior. "Tem cobertores e é relativamente limpo. Vou buscar comida." Clara subiu a escada com dificuldade, cada degrau exigindo um esforço que ela mal tinha. Quando chegou ao topo, encontrou um espaço surpreendentemente acolhedor, considerando que era apenas um depósito. Havia fardos de feno organizados, alguns cobertores dobrados em um canto e uma pequena janela que deixava entrar ar fresco. Era infinitamente melhor que o galinheiro. Clara se deixou cair sobre os cobertores e só então percebeu o quão exausta realmente estava. Cada músculo do corpo doía. Cada osso parecia pesar toneladas. Pedro voltou cerca de 15 minutos depois, trazendo uma cesta de vime. Clara ouviu ele subir a escada e aparecer com aquela cesta que parecia conter tesouros preciosos. Dentro havia pão fresco, queijo amarelo, carne seca e uma garrafa de água limpa e fresca.
Clara pegou a garrafa primeiro e bebeu com uma sede desesperada, a água descendo pela garganta como a coisa mais maravilhosa que já tinha experimentado. Depois atacou o pão, rasgando pedaços com as mãos e mastigando rapidamente. O queijo veio em seguida, depois a carne seca. Ela devorou tudo, enquanto Pedro observava da base da escada, sem fazer comentários sobre os modos à mesa dela. Obrigada, Clara disse quando finalmente saciou a fome mais urgente. Não sei como agradecer por tudo isso. Descanse, foi tudo que Pedro disse, sua voz ainda naquele tom calmo e baixo. Amanhã a gente conversa sobre o que você vai fazer. Ele começou a descer a escada, mas parou e olhou para ela mais uma vez. Você está segura aqui, Clara. Ninguém vai te encontrar. E então ele saiu, deixando o lampião aceso, e Clara sozinha com seus pensamentos confusos e um sentimento estranho no peito que ela não conseguia identificar. Era gratidão, certamente. Mas era também outra coisa, algo parecido com esperança. Contudo, Clara ainda não sabia que aquela decisão de Pedro de ajudá-la era apenas o começo de uma história que mudaria ambos para sempre. Clara acordou sobressaltada, desorientada, sem saber onde estava. A luz do sol entrava pela pequena janela do depósito, criando listras douradas sobre os cobertores onde ela dormiu. Por um momento de pânico, seu coração disparou e ela quase gritou, pensando que ainda estava no galinheiro sendo descoberta. Mas então, a memória voltou. Pedro, o fazendeiro que a encontrou e trouxe para um lugar seguro. Ela sentou-se devagar, sentindo cada músculo do corpo reclamar. 3 dias encolhida no galinheiro tinham cobrado seu preço. O som de passos lá embaixo fez Clara se enrijecer novamente, mas então reconheceu o caminhar calmo e medido de Pedro. A porta do depósito se abriu e ele entrou carregando outra cesta. Olhou para cima e acenou com a cabeça ao vê-la acordada. Bom dia, disse ele, colocando a cesta próxima à escada. Trouxe café quente, torradas com manteiga e um vestido. Clara desceu a escada devagar, curiosa e ainda um pouco desconfiada de tanta gentileza. Um vestido era da minha irmã, Pedro explicou sem olhar diretamente para ela. Ela casou e foi embora há alguns anos. Mora longe agora. Deixou algumas coisas aqui que nunca veio buscar. Ele empurrou a cesta na direção dela. O vestido deve servir mais ou menos. Você não pode continuar com esse aí. Clara olhou para o vestido de noiva, arruinado, que ainda usava e concordou. Realmente não podia. Aquele vestido era um lembrete constante de tudo que fugiu, de toda a vergonha e medo. Tem uma bomba de água nos fundos da casa, Pedro continuou. Você pode se lavar lá, mas faça isso bem cedo, antes do sol nascer completamente ou no final da tarde quando escurece. Ninguém passa pela estrada a essas horas. Durante o dia, é melhor ficar aqui dentro. Clara pegou a cesta e encontrou o vestido dobrado cuidadosamente no fundo. Era um vestido simples, de tecido azul claro, o tipo que uma mulher comum usaria para trabalhar. Nada luxuoso, nada especial, mas era limpo e cheirava a sabão. Você está correndo um risco enorme me ajudando assim, ela disse baixinho. Pedro enfiou as mãos nos bolsos da calça e deu de ombros. Todo mundo merece uma segunda chance. Ele se virou para sair, mas parou na porta do depósito. Você fugiu de algo que não queria. Isso me basta para entender que você precisava de ajuda. Durante os dias seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Pedro trazia comida 3 vezes ao dia, sempre nos mesmos horários. Café da manhã bem cedo, almoço quando o sol estava alto, jantar quando começava a escurecer. Ele não ficava muito tempo, apenas o suficiente para entregar a comida e trocar algumas palavras. Clara ficava escondida no depósito a maior parte do tempo, lendo alguns livros velhos que Pedro trouxe da casa para ela não morrer de tédio.
Mas ela também observava lá de cima, através da pequena janela, o movimento na propriedade. Via Pedro trabalhar. Ele cuidava de 3 cavalos que mantinha em um pequeno estábulo, consertava cercas que precisavam de reparo, trabalhava na horta que ficava ao lado da casa. Era metódico em tudo que fazia, organizado, cuidadoso. Não desperdiçava movimentos. Trabalhava em silêncio, sozinho, e havia algo de profundamente solitário naquela figura que Clara observava de longe. Ele claramente não tinha companhia. Não recebia visitas. Vivia apenas para o trabalho da fazenda e para si mesmo. Clara começou a se perguntar sobre a história dele. Por que um homem ainda relativamente jovem e claramente trabalhador vivia sozinho daquele jeito? Por que ajudou uma completa estranha sem pedir nada em troca? Havia uma tristeza nele que ela reconhecia porque sentia algo parecido. Uma solidão profunda que nenhuma quantidade de trabalho conseguia preencher completamente. Pedro não era homem de muitas palavras, e Clara ainda estava processando tudo o que tinha acontecido com ela. Então, as conversas entre eles eram breves e práticas. Mas havia uma calma na presença dele que Clara nunca tinha experimentado antes. Ele não exigia nada dela, não fazia perguntas invasivas sobre sua família ou sobre o casamento que fugiu. Apenas existia, sólido e confiável. Na 5ª noite, desde que chegou ali, Clara desceu do depósito quando viu Pedro sentado nos degraus da varanda da casa. Ele estava fumando um cachimbo, o fumo subindo em espirais preguiçosas, enquanto ele olhava para as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecendo. Clara hesitou por um longo momento, mas então caminhou até ele. "Posso sentar?" ela perguntou baixinho. Pedro acenou que sim, sem tirar os olhos do céu. Clara sentou-se a uma distância respeitosa, dobrando o vestido azul que agora usava sob as pernas. "Sinto falta das estrelas", ela disse depois de um silêncio longo. "Na casa do meu pai, meu quarto dava para a parede da casa dos vizinhos. Só via uma faixa pequena de céu." "Aqui tem bastante céu", Pedro comentou, dando uma tragada no cachimbo. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando as estrelas aparecerem uma por uma. Era um silêncio confortável, não constrangedor. Então Clara perguntou: "Você sempre viveu sozinho?" "Nem sempre", Pedro respondeu, e algo na voz dele mudou, ficou mais pesada. "Fui casado. Ela morreu no parto há 12 anos. O bebê também. Nenhum dos dois sobreviveu." Clara sentiu um aperto doloroso no peito. "Sinto muito. Eu não sabia." "Foi há muito tempo", ele disse, mas a forma como falou mostrava que não tinha sido tempo suficiente. "Não para o coração. Algumas dores não passam com os anos. Apenas aprendemos a viver com elas." "É por isso que você me ajudou?" Clara perguntou suavemente. "Porque entende o que é perder o controle sobre a própria vida?" Pedro finalmente olhou para ela, e havia algo nos olhos dele, uma profundidade de compreensão que vinha apenas de quem sofreu de verdade. "Te ajudei, porque era a coisa certa a fazer. Simples assim. Ainda assim, obrigada", Clara disse, "por tudo. Pela comida, pelo lugar seguro, por não me julgar." Pedro acenou com a cabeça e voltou a olhar as estrelas. Clara ficou ali sentada ao lado dele e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo parecido com paz. Não era a paz de quem estava segura para sempre, porque ela sabia que ainda precisava decidir o que fazer com sua vida. Mas era a paz de saber que pelo menos naquele momento, naquele lugar, ela não estava sozinha e não estava sendo julgada. Nos dias que se seguiram, Clara começou a sair mais do depósito quando tinha certeza absoluta de que ninguém veria. Nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer completamente, ou no final da tarde quando a luz estava diminuindo, ela ajudava Pedro em pequenas tarefas. Alimentar as galinhas que ele mantinha em um galinheiro próximo à casa, muito melhor cuidado que aquele onde ela tinha se escondido. Colher ovos dos ninhos.
regar a horta que crescia ao lado da casa, onde Pedro plantava verduras e legumes para seu próprio consumo. No começo, ele resistiu. Você não precisa fazer nada disso, ele disse quando Clara apareceu uma manhã com um balde para buscar água da bomba. Está me dando abrigo e comida, Clara respondeu. Preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar parada o dia inteiro. Quero ajudar de alguma forma. Pedro cedeu, talvez porque entendesse a necessidade dela de se sentir útil, em vez de apenas uma fuga escondida. Trabalhavam lado a lado em um silêncio confortável, desenvolvendo uma linguagem própria de gestos e olhares. Um aceno de cabeça significava que estava tudo bem. Um pequeno sorriso significava satisfação com o trabalho feito. Clara descobriu que apreciava o trabalho físico de uma forma que nunca imaginou. Era completamente diferente de tudo que fizera antes na casa do pai, onde seu dia consistia em bordado, leitura e preparação para ser uma boa esposa. Aqui havia propósito real no trabalho. Havia um resultado tangível no final do dia. As plantas cresciam porque ela as regou. As galinhas botavam ovos porque ela as alimentou. Era simples, mas era real e honesto de um jeito que sua vida anterior nunca foi. E enquanto Clara trabalhava ao lado daquele fazendeiro solitário que a salvou, algo dentro dela começava a mudar de forma que ela ainda não compreendia completamente. Uma tarde, enquanto penduravam roupas lavadas no varal que ficava ao lado da casa, Pedro perguntou algo que Clara vinha evitando pensar. O que você vai fazer? Eventualmente, vai ter que decidir. Clara parou com uma camisa de trabalho dele nas mãos, o tecido grosso ainda úmido entre seus dedos. Pensava nisso todos os dias, mas evitava enfrentar a resposta de verdade. Não posso voltar, ela disse finalmente. Meu pai nunca me perdoaria. E Valentim... Ela estremeceu ao pronunciar o nome. Ele ficou furioso com a humilhação pública. Não seria seguro voltar. Tem parentes em outro lugar? Pedro perguntou, pendurando uma toalha no varal. Alguém que pudesse ajudar? Tenho uma tia que mora longe daqui. Clara respondeu pensativa. Mas não falo com ela há muitos anos. Não sei se ela me aceitaria depois do escândalo que causei. E mesmo se aceitasse, eu não tenho dinheiro para a viagem. Não tenho absolutamente nada. Pedro pendurou mais uma peça de roupa pensativo. Pode ficar aqui pelo tempo que precisar. Clara olhou para ele surpresa. Pedro, você já fez demais. Não posso abusar da sua bondade assim. Não é bondade. É senso prático, ele disse, ajustando uma toalha no varal e evitando olhar diretamente para ela. Tenho espaço de sobra nesta propriedade. E você trabalha bem, tem me ajudado bastante. Mas as pessoas vão falar, Clara argumentou. Se descobrirem que tem uma mulher morando aqui, vão inventar histórias. Você seria arruinado socialmente. Ninguém mais faria negócio com você. Não faço muitos negócios mesmo, Pedro respondeu. Vivo praticamente isolado. O que as pessoas da cidade pensam não faz diferença para mim. Ele finalmente a encarou, seus olhos sérios e honestos. Olha, Clara, não estou oferecendo isso por pena. Estou oferecendo porque faz sentido prático. Você precisa de um lugar seguro para ficar. Eu preciso de ajuda com a propriedade. Podemos fazer isso funcionar se ambos quisermos. Clara sentiu emoção apertar sua garganta. Você é a pessoa mais bondosa que já conheci na vida. Não sou bondoso, Pedro disse, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sou prático. Mas ambos sabiam que não era apenas isso. Essa história está tocando você de alguma forma? Então, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de você contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias reais que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Esse gesto ajuda a manter vivo nosso trabalho de compartilhar histórias que tocam a alma. 3 semanas se passaram desde que Clara chegou à propriedade de Pedro.
Ela se integrou completamente à rotina da fazenda, como se sempre tivesse estado ali. Aprendeu a ordenhar a única vaca que Pedro mantinha, aprendeu a fazer pão do jeito que ele gostava, com a casca bem crocante. Suas mãos, que antes eram macias e cuidadas como as de uma moça de família, agora tinham pequenos calos e alguns arranhões. Ela não se importava nem um pouco. Cada marca era prova de que estava construindo algo novo, algo dela mesma. Pedro continuava sendo homem de poucas palavras, mas Clara aprendeu a ler suas expressões sutis. Os pequenos sinais que indicavam se ele estava satisfeito com o trabalho do dia ou preocupado com algo. Ele era justo, trabalhador e surpreendentemente atencioso, de formas que ela não esperava. Notava quando ela estava mais cansada e insistia que descansasse um pouco. Trazia flores silvestres que colhia no caminho de volta de algum trabalho e colocava na mesa da cozinha sem fazer comentários, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela ainda dormia no depósito por precaução, mas jantavam juntos todas as noites na varanda da casa, compartilhando a refeição que ela preparava e conversando sobre o dia. As conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Clara descobriu que Pedro tinha um senso de humor seco que surgia em momentos inesperados, que ele gostava de cavalos mais do que de pessoas, o que não era surpresa, e que ele lia poesia nas noites frias de inverno. Poesia? Clara repetiu surpresa quando ele mencionou isso uma noite. Você lê poesia? Minha mãe costumava ler para mim quando eu era criança, Pedro explicou, mexendo na comida com o garfo e parecendo levemente desconfortável com a revelação. Whitman, principalmente. Gosto das palavras dele, do jeito que ele descreve as coisas simples da vida como se fossem extraordinárias. Você pode ler para mim algum dia? Clara perguntou. São só palavras, ele disse dando de ombros. As melhores coisas geralmente são, ela respondeu sorrindo. Na manhã seguinte, Clara encontrou um livro de poemas deixado perto da escada do depósito. A vida simples que desenvolveram juntos era boa, melhor que boa, na verdade. Clara se pegava acordando de bom humor, ansiosa para começar o dia. Gostava de trabalhar ao lado de Pedro, de ouvir seus comentários raros, mas sempre certeiros, de sentar na varanda depois do jantar, observando o céu escurecer, enquanto conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas no fundo do coração, Clara sabia que aquilo não podia durar para sempre. Eventualmente, alguém descobriria. Eventualmente, a realidade bateria à porta deles. E foi exatamente o que aconteceu em uma tarde quente. Pedro tinha ido à cidade comprar suprimentos, algo que fazia uma vez por mês. Clara ficou na propriedade como sempre, trabalhando na horta e aproveitando o sol na pele. Estava arrancando ervas daninhas que cresciam entre os pés de tomate quando ouviu o som de cavalos se aproximando. Seu coração disparou imediatamente. Ela jogou a ferramenta no chão e correu para o depósito, subindo a escada do espaço superior o mais rápido que suas pernas permitiam. Se escondeu atrás dos fardos de feno, exatamente como tinha feito no galinheiro. Dali, através de uma fresta na madeira, conseguia ver a frente da casa. 3 homens desmontaram de seus cavalos. Clara reconheceu um deles imediatamente e seu estômago se revirou de medo e nojo. Era seu pai. Os outros 2 eram homens que trabalhavam para ele na loja, funcionários leais que fariam qualquer coisa que ele mandasse. Seu pai andou ao redor da propriedade olhando para a casa, para o depósito, para os arredores com olhos de predador procurando presa. Pedro Silva! Seu pai gritou, a voz autoritária ecoando pela propriedade silenciosa. Sei que você está aí. Preciso falar com você. Mas obviamente Pedro não estava. Ele ainda estava na cidade comprando suprimentos. Procuramos por toda parte por minha filha. O pai de Clara continuou falando alto, caminhando de um lado para o outro. Por toda parte.
E então ouvi um boato interessante na cidade sobre um homem solitário que compra comida demais para uma pessoa só, que compra vestidos femininos nas lojas. Clara tapou a boca com ambas as mãos para não fazer nenhum som de pânico. Alguém tinha notado. Claro que alguém notou. Cidades pequenas eram assim. Todo mundo prestava atenção em tudo, especialmente em coisas fora do comum. E um fazendeiro solitário comprando comida extra e roupas femininas certamente era fora do comum. Se ela está aqui, o pai continuou, e sua voz ficou dura como aço. É melhor entregá-la. Esconder uma noiva fugitiva pode ser considerado crime. Posso fazer sua vida muito difícil, Grant. Muito difícil mesmo. Um dos homens que estava com ele se aproximou da porta da casa e tentou abrir. Estava trancada. Ele olhou pelas janelas, mas não conseguiu ver muito através das cortinas fechadas. Vamos revistar o lugar, o pai de Clara ordenou. Se ela está aqui, vamos encontrar. Os 3 homens se espalharam pela propriedade. Clara viu quando um deles se aproximou do depósito e seu coração quase parou de bater. Ele abriu a porta pesada e olhou ao redor. A luz do sol entrava, iluminando as ferramentas, os sacos de ração, os equipamentos organizados. Nada aqui, ele gritou para os outros. Só ferramentas e feno. Ele não olhou para cima. Não viu Clara encolhida no espaço superior, escondida atrás dos fardos de feno, prendendo a respiração até seus pulmões arderem, congelada de medo absoluto. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, os homens se reagruparam em frente à casa. Não está aqui, um deles disse ao pai de Clara. Talvez o boato estivesse errado. Talvez ele só compre para estocar. O pai dela não parecia convencido. Vou deixar um recado para esse Pedro Silva. Quero falar com ele pessoalmente. Se ele sabe de alguma coisa sobre Clara, é melhor me contar. Ou vai se arrepender de ter se metido nos meus assuntos. Eles montaram nos cavalos e partiram finalmente, deixando apenas poeira no ar e o som dos cascos se afastando. Clara esperou muito tempo antes de se mover, certificando-se absolutamente de que tinham ido embora de verdade. Quando finalmente desceu do espaço superior, suas pernas tremiam tanto que ela quase caiu da escada. Mas ela sabia que tudo tinha mudado naquele momento e que decisões difíceis teriam que ser tomadas muito em breve. Pedro voltou cerca de 1 hora depois da visita do pai de Clara. Ele viu imediatamente que algo estava errado. Clara estava sentada nos degraus da casa, pálida como um fantasma e visivelmente abalada. Suas mãos tremiam mesmo entrelaçadas no colo. O que aconteceu? Pedro perguntou, descendo do cavalo rapidamente e caminhando até ela. Meu pai esteve aqui. As palavras saíram de Clara em uma torrente desesperada. Ele veio com 2 homens. Eles procuraram pela propriedade inteira. Quase me encontraram, Pedro. Quase. Pedro sentou-se ao lado dela nos degraus, processando aquela informação com a calma que era característica dele. Eles te viram? Não. Clara balançou a cabeça. Me escondi no depósito. Eles olharam lá dentro, mas não viram. Mas deixaram um recado preso na porta da casa. Querem falar com você. Vão voltar. Então precisamos de um plano, Pedro disse simplesmente. Eu preciso ir embora, Clara respondeu, e sua voz estava carregada de tristeza. É a única solução. Não posso continuar colocando você em risco assim. Para onde você iria? Não sei, Clara admitiu, lágrimas começando a queimar seus olhos. Para minha tia, talvez, ou para qualquer lugar onde ninguém me conheça. Vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Pedro ficou quieto por um longo momento, olhando para a estrada de terra à frente, como se estivesse vendo algo que só ele podia ver. Então disse algo que fez o coração de Clara parar. Ou a gente faz isso direito. Como assim? Ela perguntou confusa. Casa comigo, Pedro disse, virando-se para encará-la diretamente. Clara piscou, absolutamente certa de que ouviu errado. O quê? Casa comigo, ele repetiu,
mais firme agora. Se for minha esposa, seu pai não pode fazer nada. Legalmente, você seria minha responsabilidade. Ele não teria mais autoridade nenhuma sobre você. A lei estaria do nosso lado. Pedro, você não pode estar falando sério. Clara sussurrou, chocada. Estou falando completamente sério. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como fazia quando estava pensando em algo complexo. Pense bem, é a solução perfeita para tudo. Você fica segura legalmente. Eu ganho uma parceira para a fazenda. E seu pai não pode fazer absolutamente nada a respeito. Mas casamento, Clara disse, a voz tremendo, isso é permanente, é para sempre. Só no papel, Pedro explicou. Podemos fazer um acordo entre nós dois. Se depois de 1 ano você quiser ir embora, eu não vou impedir. Mas pelo menos você terá um nome respeitável, proteção legal e um lugar seguro para ficar. Clara olhou para aquele homem que tinha salvado sua vida, que tinha oferecido abrigo quando ela não tinha mais ninguém, que trabalhava ao lado dela todos os dias com paciência e gentileza. Por que você faria isso por mim? Pedro parou de andar e a encarou com aqueles olhos escuros que tinham visto tanto sofrimento. Porque nos últimos dias, trabalhando com você, eu ri mais do que nos últimos 12 anos. Porque gosto de ter você por perto. Porque esta casa está menos vazia e menos silenciosa com você nela. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável com tanta honestidade e vulnerabilidade. E porque ninguém deveria ser forçado a viver uma vida que não escolheu. Você merece escolher seu próprio caminho. Você não precisa responder agora, Pedro continuou, voltando para perto dela. Pense sobre isso com calma, mas seu pai vai voltar. E quando voltar, vamos precisar ter uma resposta, uma solução. Clara passou a noite inteira acordada, deitada no espaço superior do depósito, olhando para o teto de madeira e pensando na proposta absurda e ao mesmo tempo brilhante de Pedro. Casamento com um homem que mal conhecia. Só fazia algumas semanas que estava ali. Era uma loucura completa, mas também era a solução mais inteligente que alguém poderia ter pensado. Ela refletiu sobre seu pai, sobre Valentim, sobre toda aquela vida que deixou para trás. Pensou na alternativa. Fugir sozinha, sem dinheiro, sem proteção real, sem destino certo. Vagar de cidade em cidade, sempre com medo de ser reconhecida. E então pensou em Pedro, em sua gentileza silenciosa, em como se sentia segura ao lado dele, em como os dias trabalhando juntos tinham sido os mais felizes e mais honestos de toda a sua vida. Ela não amava Pedro, não da forma romântica que os livros descreviam, mas o respeitava profundamente. Confiava nele de uma forma que nunca confiou em ninguém. E havia algo mais, algo que ainda não conseguia nomear completamente, que crescia cada vez que ele sorria para ela ou deixava flores na mesa da cozinha. De manhã, Clara encontrou Pedro alimentando os cavalos no pequeno estábulo. Ele olhou para ela quando a viu se aproximar e a pergunta não formulada estava clara em seus olhos. Sim, Clara disse simplesmente, sua voz firme, apesar do coração acelerado. Vou casar com você. Algo passou pelo rosto de Pedro. Alívio, talvez, ou felicidade contida, ou ambos. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Clara confirmou, dando um passo à frente. Mas preciso que saiba uma coisa. Se vamos fazer isso, quero fazer direito. Quero ser uma boa esposa, uma parceira de verdade, não apenas uma obrigação que você assumiu. Você nunca foi uma obrigação, Pedro disse com sinceridade. Então está decidido, ele assentiu. Vou falar com o padre hoje mesmo. Podemos nos casar amanhã, se ele concordar em fazer a cerimônia. Tão rápido assim? Clara perguntou. Seu pai pode voltar a qualquer momento, Pedro explicou. Quanto antes fizermos isso oficialmente, melhor. Mais protegida você estará. Ele estava certo. Não havia tempo para hesitação ou dúvidas. O padre concordou,
em oficiar a cerimônia na manhã seguinte, em sua própria casa, com apenas 2 testemunhas presentes. Clara soube que Pedro escolheu propositalmente seu vizinho mais próximo, um fazendeiro respeitado na região. Entendeu a estratégia imediatamente. Quanto mais pessoas de confiança soubessem do casamento, mais rápido a notícia se espalharia pela comunidade, incluindo até os ouvidos do pai dela e de Valentim. O casamento seria um fato consumado que ninguém poderia desfazer. Clara passou a tarde se preparando. Não tinha vestido apropriado para um casamento, então usou o vestido azul simples que Pedro tinha dado, aquele que pertenceu à irmã dele. Prendeu o cabelo em um coque simples e baixo, tentando parecer apresentável. Colheu algumas flores silvestres do campo próximo e fez um pequeno buquê amarrado com um pedaço de fita que encontrou. Não seria uma cerimônia grandiosa como aquela da qual fugiu, com centenas de convidados e decorações elaboradas. Mas seria honesta. Seria real. Seria a escolha dela. Pedro colocou sua melhor roupa. Uma camisa branca limpa, calças escuras, que claramente usava apenas em ocasiões especiais. E botas que tinha polido até brilharem. Ele parecia desconfortável com roupas formais, ajustando o colarinho várias vezes. Mas também parecia bem. "Você está bonita", ele disse quando viu Clara, e imediatamente corou, como se não pretendesse falar aquilo em voz alta. "Você também está", Clara respondeu sorrindo, e era verdade. Cavalgaram juntos até a casa do padre na manhã seguinte. Era um trajeto curto, menos de meia hora. O vizinho que serviria de testemunha já estava lá, junto com sua esposa. A cerimônia foi curta e simples. O padre fez as perguntas tradicionais. "Você, Pedro Silva, aceita Clara como sua esposa legítima?" "Sim, aceito", Pedro respondeu com voz firme e clara. "Você, Clara, aceita Pedro Silva como seu marido legítimo?" "Sim, aceito", Clara disse, e sua voz estava surpreendentemente estável considerando as circunstâncias. Quando o padre disse que Pedro poderia beijar a noiva, houve um momento breve de hesitação. Pedro olhou para Clara silenciosamente, pedindo permissão sem palavras. Ela assentiu levemente. Ele se inclinou e a beijou. Foi um toque suave e respeitoso nos lábios. Breve, mas significativo. E assim, em uma manhã comum, Clara se tornou a Senhora Silva. As testemunhas felicitaram o casal. A esposa do vizinho, uma mulher calorosa e maternal, abraçou Clara. "Bem-vinda à vizinhança, querida. Pedro é um bom homem. Estou feliz que ele finalmente encontrou alguém para compartilhar a vida." O marido dela apertou a mão de Pedro com força. "Parabéns, amigo. Vocês merecem ser felizes. Que Deus abençoe este casamento." E enquanto voltavam para a fazenda, agora como marido e mulher, Clara sabia que nada seria mais como antes. Voltaram para a fazenda em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas processando a magnitude do que acabavam de fazer. O peso de suas decisões aos poucos se instalando. Clara agora era uma mulher casada. Pedro agora tinha uma esposa. Tudo havia mudado em questão de minutos. "Você pode ficar na casa agora", Pedro disse quando desmontaram em frente à propriedade. "Tenho um quarto extra que posso arrumar para você ficar. Não precisa mais dormir no depósito." "Pedro", Clara tocou o braço dele suavemente, fazendo ele parar. "Somos casados agora. As pessoas esperam que a gente divida o quarto." Ele ficou visivelmente sem graça, o rosto corando levemente. "Não quero que você se sinta pressionada a nada. Isso foi só um acordo, lembra? Para te proteger legalmente. Não é um casamento de verdade." "Eu sei", Clara disse calmamente, "mas se queremos que isso pareça completamente real para todos, incluindo para o meu pai quando ele aparecer aqui, precisamos agir como um casal de verdade." "Faz sentido." Pedro engoliu em seco, claramente nervoso. "Você tem certeza?"
Clara assentiu. Tenho certeza. Confio em você, Pedro. Sei que você me respeita. Essa confiança significava mais para ele do que ela poderia imaginar. Eles arrumaram as poucas coisas que Clara tinha e ela se mudou para o quarto principal da casa. Era um espaço simples, como tudo na propriedade de Pedro. Uma cama de casal, com uma colcha de retalhos desbotada pelo tempo, um guarda-roupa de madeira escura, uma cômoda com um espelho pequeno e uma janela que dava para os campos atrás da casa. Dormiram no mesmo quarto naquela noite pela primeira vez, mas mantiveram uma distância respeitosa na cama. Pedro ficou na beirada do seu lado, virado para a parede. Clara ficou do outro lado, olhando para o teto de madeira e ouvindo a respiração dele. Era estranho e ao mesmo tempo familiar, como se de alguma forma aquilo fizesse sentido, mesmo sendo completamente inesperado. Pedro, ela sussurrou no escuro. Sim, obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por se casar comigo. Por me dar uma chance de recomeçar. Não precisa agradecer. Ele respondeu baixinho. Preciso sim, Clara insistiu. Ela se virou para poder ver as costas dele na penumbra. Você salvou minha vida de mais formas do que imagina. Ele não respondeu com palavras, mas Clara viu seus ombros relaxarem, a tensão saindo do corpo dele. 3 dias depois, exatamente como esperado, o pai de Clara apareceu novamente na fazenda. Desta vez, Pedro estava esperando. Ele saiu da casa quando ouviu os cavalos se aproximando e Clara saiu junto com ele, posicionando-se ao seu lado como uma esposa deveria fazer. O rosto do pai dela ficou vermelho de raiva quando a viu. Clara, então é verdade, você está aqui? Estou, pai, Clara respondeu, e sua voz saiu mais firme do que se sentia por dentro. Por escolha própria. Escolha? Ele desceu do cavalo com movimentos bruscos. Você envergonhou nossa família inteira, abandonou seu noivo no altar e agora está vivendo com este... Cuidado com o que vai dizer, Pedro interrompeu. E sua voz era baixa, mas carregava uma ameaça clara. Está falando da minha esposa. O pai de Clara congelou completamente. Esposa, casamos há 3 dias, Clara confirmou, erguendo a mão para mostrar a aliança simples que Pedro tinha colocado em seu dedo durante a cerimônia. Sou a senhora Silva agora. Isso é impossível, o pai dela explodiu. Você não pode, eu não permito. Você não tem mais autoridade sobre mim, Clara disse, e sentiu cada palavra como uma libertação. Sou uma mulher casada. Minhas decisões são minhas e do meu marido. Você não tem mais poder nenhum sobre minha vida. O pai olhou entre ela e Pedro, claramente tentando processar a situação e encontrar alguma brecha, alguma forma de manter controle. Ele te seduziu, ele acusou apontando para Pedro. Te manipulou quando você estava vulnerável. Vou à polícia, vou denunciar isso. Faça isso, Pedro disse com sua calma característica. Temos testemunhas respeitáveis do casamento. O próprio padre nos casou. Temos a licença de casamento devidamente assinada e registrada. Tudo foi feito legalmente e da forma correta. Não há absolutamente nada que você possa fazer. O rosto do homem ficou roxo de raiva impotente. Você nunca mais será bem-vinda em minha casa. Ele cuspiu as palavras. Está morta para mim. Morta! Ouviu bem? Nunca mais quero ver sua cara. Então que assim seja, Clara respondeu. E embora as palavras doessem porque era seu pai, ela se manteve firme. Se é essa sua escolha, eu aceito. O pai montou no cavalo com dificuldade, suas mãos tremendo de raiva. Vai se arrepender disso, Clara. Vai ver como é difícil viver sem o conforto e o dinheiro que te dei a vida inteira. Já estou vivendo. Clara disse calmamente. E sou mais feliz agora do que jamais fui em sua casa. Ele partiu em disparada, os cascos do cavalo levantando poeira, deixando para trás um rastro de raiva e orgulho ferido. Clara ficou parada ali, observando ele ir embora, sentindo uma mistura complexa de alívio e tristeza. Era o fim definitivo de um capítulo de sua vida.
Doloroso, mas completamente necessário. Você está bem? Pedro tocou seu ombro gentilmente. Estou, Clara respondeu. E era verdade. Realmente estou. Sabe o que é estranho? Pensei que me sentiria destroçada, mas só sinto alívio. Ele pode voltar, Pedro alertou. Pode tentar outra coisa. Não vai. Clara balançou a cabeça com certeza. Homens como meu pai não suportam ser contrariados publicamente. Ele vai contar para todo mundo que me deserdou, que eu o desonrei e que não sou mais filha dele. Vai fazer de si mesmo a vítima, e então vai me apagar da vida dele como se eu nunca tivesse existido. Pedro assentiu, entendendo perfeitamente aquele tipo de homem. Então acabou. Acabou, Clara confirmou. E pela primeira vez, desde que fugiu do altar, sentiu que estava verdadeiramente livre. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Clara e Pedro. Ela não era mais uma fugitiva escondida, mas a legítima senhora da casa. Os vizinhos começaram a visitar, curiosos sobre a nova esposa do fazendeiro solitário que todos conheciam. A esposa do vizinho que serviu de testemunha no casamento se tornou uma amiga próxima de Clara. Seu nome era Rosa, e ela tinha um jeito caloroso e maternal de ser. Ele parece diferente, Rosa comentou um dia, enquanto tomavam café na varanda e observavam Pedro trabalhar nos campos. Mais leve, mais feliz, diria eu. Ele é um bom homem, Clara disse, e percebeu que realmente acreditava nisso. É sim, Rosa concordou sorrindo, mas estava sozinho há tanto tempo. Acho que ele tinha esquecido como era ter alguém. Acho que tinha esquecido como era viver em vez de apenas existir. Vocês são bons um para o outro. Dá para ver. Clara pensou nisso enquanto trabalhava na horta mais tarde naquele dia. Eram bons um para o outro. Pedro a tinha ajudado quando ela mais precisava. Tinha oferecido proteção e um recomeço. Mas ela também estava ajudando ele de formas que talvez ele nem percebesse completamente. A casa tinha vida agora. Tinha risadas, conversas, pequenos toques acidentais enquanto trabalhavam que foram se tornando menos acidentais com o tempo. Uma noite, enquanto lavavam a louça do jantar juntos, lado a lado na cozinha simples, os dedos deles se tocaram na água com sabão. Nenhum dos dois puxou a mão imediatamente. O toque permaneceu ali por alguns segundos que pareceram se estender. Pedro olhou para Clara e ela viu algo novo em seus olhos. Algo quente e hesitante ao mesmo tempo. Clara, ele começou. Então parou como se não soubesse exatamente como continuar com o que queria dizer. Sim, ela encorajou suavemente. Eu fico feliz que você esteja aqui, ele disse finalmente. Não apenas porque faz sentido prático ou porque era a coisa certa a fazer. Fico feliz porque é você especificamente, porque gosto de quem você é. O coração de Clara acelerou no peito. Eu também fico feliz, Pedro, muito feliz. Ele secou as mãos no pano de prato e se virou para encará-la completamente. Quando propus casamento, disse que seria apenas no papel, que você poderia ir embora depois de 1 ano se quisesse. Eu lembro, Clara confirmou, também secando as mãos. Mas eu não quero que seja só no papel. As palavras saíram de Pedro em uma corrida, como se ele precisasse dizê-las antes de perder a coragem. Quero que seja real. Quero construir uma vida de verdade com você. Se você quiser também, claro. Não quero te pressionar a nada. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas boas desta vez. Eu quero, ela disse, dando um passo à frente e pegando as mãos dele. Quero que seja real também, Pedro. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais bonita que Clara já tinha visto em toda a sua vida. Ele a puxou para perto, envolvendo ela em um abraço apertado e sincero. E desta vez, quando se beijaram, não havia hesitação, não havia dúvida, não havia acordo prático por trás. Havia apenas a certeza de 2 pessoas que encontraram algo precioso e inesperado exatamente quando menos esperavam.
O verão deu lugar ao outono, trazendo cores douradas e alaranjadas para os campos ao redor da propriedade. A fazenda de Pedro prosperava de uma forma que não prosperava há anos. A colheita tinha sido abundante, os animais estavam saudáveis e fortes, e o casamento que começou como uma solução prática estava florescendo em algo profundo e verdadeiro. Clara acordava todas as manhãs ao lado de Pedro e sentia uma gratidão imensa, não pela vida confortável que ele proporcionava, mas pela parceria real que tinham construído juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. Trabalhavam lado a lado em tudo, consertando cercas quando necessário, colhendo os vegetais da horta, cuidando dos animais, mantendo a casa em ordem. Riam juntos de coisas pequenas e bobas. Enfrentavam os desafios da vida rural como uma equipe unida. Pedro se revelou não apenas um homem bom e trabalhador, mas também um companheiro atencioso que notava as pequenas coisas. Quando Clara estava mais cansada que o normal, ele insistia que ela descansasse enquanto ele terminava o trabalho. Quando algo a preocupava, ele sentava ao lado dela e ouvia com paciência até ela colocar todos os pensamentos para fora. Quando estava especialmente feliz, ele sorria aquele sorriso raro e precioso que Clara aprendera a amar. "Você sabe que eu posso carregar isso sozinha, não sabe?" Clara brincou uma tarde quando Pedro insistiu em carregar 2 baldes pesados de água para ela. "Sei", ele respondeu com aquele pequeno sorriso, "mas gosto de ajudar. Me faz sentir útil." "Você é muito mais que útil, Pedro Silva", Clara disse, parando e olhando para ele com seriedade. "Você é essencial, não apenas para esta fazenda, mas para mim, para a minha vida." A expressão no rosto dele mostrou que aquelas palavras significaram mais do que ela poderia medir. A vida não era perfeita, claro. Havia dias difíceis, chuvas que estragavam parte da plantação, discussões ocasionais sobre as melhores decisões para a propriedade, porque ambos eram pessoas de opinião forte quando se tratava de coisas importantes. Momentos de frustração quando as coisas não saíam como planejado, apesar de todo o esforço. Mas sempre resolviam tudo juntos, conversando com honestidade, chegando a compromissos, lembrando que eram um time trabalhando para os mesmos objetivos. Rosa continuava visitando frequentemente, e durante uma dessas visitas trouxe notícias da cidade que fizeram Clara sentir uma pontada estranha no peito. Soube que Valentim Ferreira se casou com a filha do banqueiro. Foi um casamento rápido, dizem, bem conveniente para os negócios dele. Clara sentiu nada, nem alívio, nem satisfação, nem raiva, apenas indiferença completa. Aquela vida, aquele homem, aquele futuro que quase foi dela, parecia pertencer a outra pessoa em outra época. A mulher que ela era, então, não existia mais. "Fico feliz por ele", Clara disse com honestidade. "Espero que sejam felizes juntos, se isso for possível." Rosa a estudou com olhos perspicazes. "Você realmente é feliz aqui, não é?" "Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser", Clara confirmou sorrindo. "Esta vida é simples, é trabalho duro todos os dias, mas é minha. É real, é honesta e tenho um companheiro que me respeita e me trata como igual. Não trocaria isso por nada." Quando o inverno chegou, trazendo frio intenso e neve ocasional, Clara e Pedro passavam as noites longas em frente à lareira. Ele lia poesia para ela, sua voz profunda e calma, dando vida às palavras de Whitman e outros poetas que ele guardava nos livros velhos da mãe. Clara se pegava observando Pedro mais do que realmente ouvindo as palavras às vezes. Admirando a concentração no rosto dele, a forma como seus olhos se moviam pela página, como ele às vezes parava para explicar um verso que achava particularmente bonito. "O que foi?" ele perguntou uma noite, notando o olhar dela. "Nada", Clara respondeu sorrindo. "Só estava pensando em como eu tenho sorte. Eu sou o sortudo."
Pedro disse, fechando o livro e puxando ela para mais perto dele no sofá. Você trouxe luz para esta casa, para a minha vida. Você tirou a solidão e colocou alegria no lugar. Você fez o mesmo por mim, Clara, se aconchegou contra o peito dele, ouvindo as batidas firmes do coração. Me salvou de uma vida que teria me matado por dentro aos poucos. Pedro, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter me ajudado naquele dia, de ter casado comigo, de ter mudado sua vida inteira por minha causa? Ele ficou quieto por um momento e Clara sentiu uma pontada de apreensão. Mas então ele respondeu, e sua voz estava carregada de emoção pura. Aquele dia no galinheiro, quando te encontrei assustada e desesperada, foi o melhor dia da minha vida. Porque foi o dia que te encontrei. Foi o dia que tudo começou a mudar. As lágrimas vieram antes que Clara pudesse impedir. Eu te amo, Pedro. Não disse isso antes porque tinha medo que fosse cedo demais ou que você pensasse que era só gratidão. Mas não é. É amor real e verdadeiro. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele limpou suas lágrimas com o polegar, aquele gesto gentil que era tão característico dele. Eu te amo também, Clara. Desde aquele primeiro dia, acho. Desde que te vi tentando ser corajosa mesmo com tanto medo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eles se beijaram ali na frente da lareira e era diferente de todos os beijos anteriores. Era uma promessa renovada, um compromisso reafirmado, uma declaração de amor que ambos finalmente tinham coragem de fazer em voz alta. A primavera chegou trazendo flores e novidades. Clara descobriu que estava esperando um bebê. A notícia trouxe uma alegria imensa, mas também trouxe memórias dolorosas para Pedro. Ele ficou quieto quando ela contou, seu rosto mostrando uma mistura complexa de felicidade e medo antigo. Desta vez, será diferente, Clara assegurou, segurando as mãos dele com firmeza. Estou saudável, vamos ter todo o cuidado necessário e vamos ter nossa família. Nossa família, Pedro repetiu, e a palavra soou maravilhosa saindo da boca dele. Gosto muito de como isso soa. Vamos ser pais. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Pedro reformou completamente o quarto extra da casa para se tornar o quarto do bebê. Lixou e pintou cada centímetro, construiu um berço de madeira com suas próprias mãos. Instalou cortinas novas na janela. Clara costurou roupinhas pequenas em tecidos macios, fez cobertores e mantas, preparou tudo com cuidado e amor. Rosa e outras mulheres da vizinhança vieram ajudar, trazendo presentes feitos à mão e conselhos sobre maternidade. Vocês vão ser pais maravilhosos, Rosa disse, observando o berço que Pedro tinha construído. Este bebê vai crescer cercado de tanto amor. Vai ter tudo que realmente importa. Em uma tarde de final de verão, quase exatamente um ano depois daquele dia em que Clara fugiu do altar, ela deu à luz uma menina saudável e perfeita. O parto foi longo e difícil, mas Rosa estava lá para ajudar, junto com a parteira experiente da região. Quando tudo terminou e Clara segurava aquele pequeno ser nos braços, Pedro entrou no quarto com passos hesitantes. Ele olhou para a filha com uma expressão de admiração absoluta, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ela é perfeita, ele sussurrou com voz embargada. Completamente perfeita. Quer segurá-la? Clara ofereceu. Pedro pegou a bebê com mãos trêmulas, como se estivesse segurando o tesouro mais precioso do mundo. E na verdade estava. Como vamos chamá-la? Clara perguntou, exausta, mas radiante. Que tal Ana? Pedro sugeriu, olhando para aquele rostinho pequeno. Ana Silva. Perfeito, Clara concordou sorrindo. Ana Silva, nossa filha. Naquela noite, com a bebê dormindo pacificamente no berço ao lado da cama, Pedro e Clara ficaram acordados conversando baixinho sobre o futuro.
Nunca imaginei que minha vida tomaria este rumo, Clara confessou. Fugir do altar, me esconder em um galinheiro, conhecer você. Tudo parece impossível quando olho para trás. Mas aconteceu, Pedro disse pegando a mão dela. E olhe para nós agora. Uma família, uma vida boa que construímos juntos. Tudo porque você teve coragem de fugir do que não queria. E você teve coragem de me ajudar, Clara adicionou, de acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava, de me dar uma segunda chance. Acreditei, porque vi quem você realmente era desde o primeiro momento, Pedro disse com convicção. Alguém forte, corajosa, que merecia escolher seu próprio caminho. E enquanto observavam sua filha dormir, ambos sabiam que tinham encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando sem nunca encontrar. Os anos que se seguiram trouxeram mais filhos para a família Silva. 2 anos depois de Ana, nasceu Miguel, um menino saudável de olhos escuros como os do pai. 3 anos depois veio Laura, tranquila e observadora desde pequena. A casa que um dia foi silenciosa e vazia, agora estava cheia de risadas de criança, barulho de passos pequenos correndo e aquela bagunça caótica que só uma família com filhos pequenos conhece. A fazenda também cresceu. Pedro expandiu a criação de cavalos e gado com o trabalho duro e a ajuda constante de Clara. Compraram terras adjacentes quando o vizinho idoso decidiu vender. A prosperidade que construíram juntos não veio de herança ou sorte, mas de trabalho honesto, decisões inteligentes e parceria verdadeira. O amor entre Clara e Pedro só se aprofundou com o tempo, amadurecendo em algo sólido e inabalável. Não era o amor impetuoso e dramático dos romances que Clara costumava ler na juventude. Era melhor que isso. Era o amor construído em 1000 pequenos momentos, no café preparado exatamente como ela gostava todas as manhãs, na forma como ele ainda colocava flores na mesa, mesmo depois de todos aqueles anos, no jeito que ela consertava suas camisas com cuidado, na risada compartilhada quando as crianças faziam alguma travessura, no toque casual quando passavam um pelo outro durante o dia de trabalho, no olhar que trocavam sobre as cabeças dos filhos e dizia sem palavras: nós fizemos isso, juntos. Houve momentos difíceis ao longo dos anos, claro. Colheitas ruins que testaram suas finanças. Uma seca longa que matou parte do gado. Miguel quebrou o braço caindo de uma árvore e Clara não dormiu por 3 noites seguidas de tanta preocupação. Laura teve febre alta que assustou ambos os pais. Discussões ocasionais sobre dinheiro, sobre educação dos filhos, sobre as decisões da fazenda. Mas sempre enfrentaram tudo juntos, lado a lado, lembrando da promessa que fizeram um para o outro. Eram um time, uma unidade, e juntos podiam superar qualquer coisa. Às vezes, quando estava sozinha, Clara pensava naquela versão de si mesma que fugiu da igreja anos atrás. Aquela moça jovem, assustada, sem fazer ideia do que fazer ou para onde ir. Sentia uma compaixão profunda por aquela mulher, mas também um orgulho imenso, porque ela tinha sido corajosa o suficiente para fugir, para recusar uma vida que não queria, para apostar em si mesma mesmo sem nenhuma garantia. E em troca tinha ganho tudo que realmente importava: uma família que amava, um companheiro que a respeitava, uma vida construída em suas próprias escolhas. Uma tarde, muitos anos depois, quando Clara já tinha cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir, ela estava na varanda observando Pedro trabalhar no jardim. Ele também tinha envelhecido, obviamente. Tinha mais cabelos brancos que escuros agora, linhas mais profundas no rosto, as mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso raro e precioso que ela aprendera a amar desde o primeiro dia. Ele olhou para cima e a viu observando. Acenou, e ela acenou de volta, seu coração ainda acelerando levemente, como sempre acontecia
quando seus olhos se encontravam. Ana, agora uma mulher adulta e casada com sua própria família, sentou-se ao lado da mãe na varanda. "No que está pensando, mãe?" "Em como a vida é estranha", Clara respondeu. "Como um único momento de coragem pode mudar absolutamente tudo." "Você se refere ao dia que fugiu do casamento?" Ana perguntou. Ela conhecia a história, claro. Todos os filhos conheciam. Clara e Pedro nunca esconderam como começou o relacionamento deles. "Me refiro ao dia que decidi que merecia ser feliz", Clara explicou. "Que merecia escolher meu próprio caminho em vez de deixar outros escolherem por mim. E ao homem incrível que me ajudou quando eu mais precisava." "Vocês têm uma história linda", Ana disse sorrindo. "Temos", Clara concordou. "E tudo começou com uma fuga desesperada e um galinheiro fedorento." Ela riu suavemente. "Não é a história de amor mais convencional ou romântica do mundo, mas é real, é verdadeira e é nossa." Ana abraçou a mãe. "Você nos ensinou que é possível recomeçar, que nunca é tarde para escolher a felicidade, que coragem não significa não ter medo, mas agir apesar do medo." Enquanto o sol se punha sobre a propriedade que Clara e Pedro construíram juntos, pintando o céu de tons dourados, alaranjados e roxos, Clara pensou em toda a jornada. Da moça aterrorizada escondida entre galinhas, a mulher realizada cercada por família e amor. Do vestido de noiva sujo de terra ao vestido simples de trabalho que usava com orgulho. Do futuro que fugiu ao futuro que construiu com as próprias mãos. Pedro subiu os degraus da varanda e sentou-se ao lado dela, como faziam todas as tardes há tantos anos. Pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com aquela familiaridade de décadas juntos. "Em que está pensando?" ele perguntou. "Em nós", Clara respondeu. "Em tudo que vivemos. Em como sou grata por aquele dia no galinheiro." "Eu também", Pedro disse sorrindo. "Melhor dia da minha vida." Clara se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a solidez reconfortante de sua presença. "Mudaria alguma coisa?" ele perguntou. "Se pudesse voltar no tempo?" "Nada", Clara respondeu sem hesitar. "Cada momento difícil, cada decisão assustadora, cada passo no desconhecido valeu a pena. Porque me trouxe até aqui, até você, até esta vida que realmente escolhi." E enquanto sentavam ali juntos, assistindo o sol se pôr sobre a terra, que trabalharam lado a lado por décadas, cercados pelo amor de uma família que criaram com paciência e dedicação, ambos sabiam uma verdade simples e profunda. Haviam encontrado exatamente o que precisavam quando menos esperavam. A história que começou com uma noiva fugindo desesperadamente de um futuro que não queria, terminava com uma mulher plenamente realizada, vivendo a vida que escolheu construir. Uma vida cheia de trabalho honesto, amor verdadeiro, desafios superados juntos e uma família unida. Não havia final mais perfeito que aquele. Clara tinha fugido do altar e se escondido em um galinheiro. E um fazendeiro solitário a encontrou. Mas, na verdade, eles encontraram um ao outro. E naquele encontro improvável, ambos descobriram que às vezes os maiores tesouros da vida vêm embrulhados nos pacotes mais inesperados. Que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. E que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos ou palavras bonitas. Precisa apenas de respeito, parceria e a decisão diária de escolher um ao outro, todos os dias, não importa o que venha. Chegamos ao final de mais uma história que nos faz pensar sobre coragem, amor e as escolhas que realmente transformam nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer parte desta família. Deixe aqui nos comentários qual foi o momento desta história que mais tocou seu coração. O que você faria se estivesse no lugar de Clara? Qual lição desta história vai levar com você?
Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Muito obrigado por estar aqui, por sua presença constante e por fazer parte desta comunidade que cresce todos os dias. Você é essencial para que possamos continuar compartilhando histórias que emocionam e inspiram. Até nosso próximo encontro.